Olá, queridos! Nós estamos na aula 13 da disciplina de Gestão Financeira. Essa será a nossa última aula gravada. As próximas aulas correspondem às aulas atividade que vocês já estão fazendo e devem acabar também neste final de semana. A aula 13, ela é uma consequência da aula que nós tivemos ontem à noite, na sexta-feira. Ou seja, não é possível compreender a análise gráfica sem ter assistido à aula de custo, volume e lucro, porque a análise gráfica é uma decorrência daquilo que nós aprendemos na aula anterior, na aula de ontem. Ou seja, se você não assistiu, assista primeiro a aula número 12, tá bom? Então vamos começar. Nós não vamos perder tanto tempo assim nessa aula, mas ela é muito importante para que tudo aquilo que vocês entenderam da aula de ontem, de custo, volume e lucro, consiga ser colocado em prática hoje. Bom, vamos lá. Bom, gente, então a gente está falando hoje de análise gráfica. Essa análise gráfica depende dos conceitos aprendidos e de como eles foram aprendidos na aula de ontem, mas novamente nós vamos analisar a relação de custo, volume e lucro e colocar em prática esses conhecimentos através dos gráficos que nós vamos conhecer hoje. Então, eu trouxe alguns exemplos de gráficos, vou detalhar cada um desses exemplos e vamos trabalhar esses exemplos como se nós estivéssemos resolvendo exercícios. Então, não vou explicar agora conceito por conceito, eu relembro os conceitos apresentados ontem e com esses conceitos, nós fazemos as análises. Quando nós terminarmos as exemplificações, vocês estarão prontos para fazerem os exercícios, que eu garanto que serão mais simples do que as análises que nós vamos fazer agora. Então, para os exemplos. Exemplo número 1. Calcule a quantidade de equilíbrio e a receita de equilíbrio a partir dos seguintes dados: o custo fixo é R$ 500, o custo variável unitário é R$ 10, o preço de venda unitário é R$ 30 e a quantidade é 100 unidades. A partir desse cálculo de quantidade de equilíbrio e de receita de equilíbrio, aponte a alternativa que represente ou apresente o gráfico correspondente. Então, aqui nós temos 4 opções de gráficos. Só de olhar as informações dadas pelo exercício, eu não consigo definir qual é o gráfico correspondente. Mas a partir do cálculo realizado de quantidade de equilíbrio e de receita de equilíbrio, assim eu consigo verificar qual desses gráficos é o correspondente a esta análise. Então, vamos lá. Aqui, para nós enxergarmos um pouquinho melhor tanto o cálculo quanto os gráficos, eu trouxe aqui um pouco mais expandido esses gráficos. Então, primeiro a gente vai fazer o cálculo de quantidade de equilíbrio, depois a gente faz o cálculo de receita de equilíbrio e aí nós olhamos nos gráficos e confirmamos. Vocês precisam voltar àquelas fórmulas trabalhadas no primeiro slide da aula anterior e precisam ter aquelas fórmulas em mãos. Sem aquelas fórmulas fica difícil vocês voltarem nos conceitos, porque é muita coisa em 2 dias de aula. Então, vocês precisam voltar lá naqueles conceitos. Voltem nas fórmulas e compreendam novamente cada um deles. Quantidade de equilíbrio é igual a custo fixo dividido pela margem de contribuição. Então, vamos lá.
Quantidade de equilíbrio custo fixo dividido pela margem de contribuição. Lembrando que margem de contribuição também é a mesma coisa que preço de venda vezes, aliás, menos custo variável unitário. Então tá aqui. Custo fixo dividido pelo preço de venda menos custo variável unitário. Qual que é o nosso preço de venda? A gente tem que apontar aqui. Então, custo fixo está lá em cima, preço de venda e custo variável unitário. Apontamos. Agora a gente consegue fazer o cálculo. Ou seja, aqui a nossa quantidade de equilíbrio é 25 unidades. O que quer dizer isso? Com essa quantidade produzida, os meus custos são exatamente iguais às minhas receitas. Então, para calcular a minha receita de equilíbrio, eu vou usar o preço de venda unitário, novamente, e agora eu utilizo esse dado que a gente acabou de encontrar, que é a quantidade de equilíbrio. Então, multiplicando um pelo outro, eu consigo descobrir qual é a receita de equilíbrio que está aqui. R$450. Bom, gente, quantidade de equilíbrio está aqui, receita de equilíbrio está aqui. Agora a gente precisa comparar essas duas informações com os gráficos que existiam lá no exemplo. Essa aqui era a opção 1. Então eu vou olhar para esse gráfico. Lembrando que nos gráficos de custo, volume e lucro, as informações relacionadas à grana, dinheiro, entrada de dinheiro ou custo, elas estão na vertical. E as informações de quantidade, elas estão na horizontal. A estrutura do gráfico também vai ser sempre essa. Lembrem-se disso. Na vertical eu tenho valores, na horizontal eu tenho quantidade. Aqui ele descreve que essa linha em azul é a linha da receita. E descreve que essa linha em vermelho é a linha de custos, tá? Lembrando mais uma vez, linha de custo total nasce sempre do custo fixo. Aqui, então, a linha de custo total está nascendo do meu custo fixo, tá aqui. Lembrando também, linha da receita total nasce do zero. Então, essas informações precisam ficar guardadas aí na cabeça de vocês. Quando graficamente, visualmente, essas linhas se encontram, nós temos o ponto de equilíbrio e foi o que aconteceu aqui. Então, as linhas graficamente se encontraram. Tem aqui o ponto de equilíbrio? Legal, a gente tem o ponto de equilíbrio. O que quer dizer isso? Ó, vou descendo aqui, ó. Ponto de equilíbrio, ponto de equilíbrio, ponto de equilíbrio. Ele aconteceu em qual quantidade? Em 25. Isso bate com aquilo que a gente calculou? Então, tá aqui, ó, minha quantidade de equilíbrio é 25. Primeira informação bateu. Agora, a gente vai para a receita de equilíbrio. Olhando aqui, ó, receita de equilíbrio. Bateu? Visualmente também bateu. Então, essa é provavelmente a possibilidade correta, a opção correta. Vamos analisar as outras e verificarmos se as outras elas são condizentes com a realidade. Tem uma outra coisa que a gente consegue enxergar nesse gráfico, que é a questão do custo fixo, que está aqui. Então, a linha de custo total começou onde? Começou no custo fixo de 200? Começou. 3 informações que batem visualmente falando. Vamos para os outros gráficos. Então, os cálculos são exatamente esses. A gente vai analisar o que aconteceu aqui. Então, a gente olha aqui... essa primeira também bateu, hein? Então, pode ser que essa seja verdadeira? Pode ser. Só que quando a gente olha aqui, nesse ponto, e olha que a receita de equilíbrio foi 450, e olha aqui, ó, o encontro dessas linhas. Aqui, a receita de equilíbrio, ela foi maior do que 500. Eu não sei exatamente, tá? Porque a gente não fez os cálculos para esse gráfico, mas eu sei que é mais aí do que 500, então esse gráfico está descartado. Além do que, aqui,
a minha linha de custos totais, ela nasce de 500, já é mais uma informação que não bate. Não bateu essa, não bateu essa. Então, esta opção com certeza não é. Próxima opção. Aqui a gente já olha o ponto de equilíbrio, olhamos o ponto de equilíbrio, já vimos aqui que já não bateu na quantidade de equilíbrio, já está errado. Já vimos aqui que a receita de equilíbrio também é menor do que 400, então também não bateu na receita de equilíbrio, também está errado. E olhamos aqui o custo fixo, quando ele nasce também não bateu com 200, então com certeza essa opção está incorreta, não é ela. E por último, a última opção para este gráfico, olhamos aqui quantidade de equilíbrio, 20, não bateu. Então, também não é a correta. Vamos confirmar as outras informações. Receita de equilíbrio aqui, ó, tá aqui abaixo. Essa daqui até poderia ser, não tenho a informação, mas até poderia ser a correta, porque tá ali, tá? Quase que na mesma proporção dos 400 e alguma coisa. Vamos para a última, que é de custo fixo. 200. Aqui também poderia ser? Até poderia ser também. A gente não tem o número certinho, mas até poderia ser. Só que o que me leva a crer que este não é o gráfico que representa é a quantidade de equilíbrio, porque essa com certeza não bateu. Então, a nossa opção que representa esses dados graficamente é a opção número 1, aquela que nós vimos primeiro, tá bom? Então, a gente começa analisando os gráficos de acordo com aquilo que nós conseguimos enxergar ao observar as informações e aquilo que a gente consegue ler e entender também, tá bom? Então, vamos continuar. Vamos para um segundo exemplo, um outro gráfico. Exemplo 2. Na aplicação da capacidade de uma empresa, é fundamental avaliar os custos de instalação. A Indovel Indústria Metalúrgica é uma empresa que não produz para estoques, comercializando 100% da capacidade produtiva, e atualmente a Indovel está instalada em 3 locais estratégicos, A, B e C, com capacidade de 30 toneladas mês. Então, a somatória, né, desses 3 locais de produção é 30 toneladas mês de material metalúrgico. Sendo que estudos de mercado indicam que haverá um crescimento mensal de 40%. Então, essas fábricas, desculpa, gente, essas fábricas que eles possuem hoje não serão suficientes para conseguir manter essa capacidade produtiva e atender a demanda. No gráfico apresentado, foi projetado o custo total de cada uma das regiões até o limite máximo da capacidade de produção. Então, os 3 locais aí, eles estão, né, sendo projetados para essa análise. Agora, o que se pede? Assim nós podemos afirmar que, então a gente tem 4 afirmações, tá bom? Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa analisar antes de olhar para as informações é a capacidade total mês e o aumento aqui, ó, de 40%. Então, se eu pego 30 toneladas e faço um aumento de 40%, eu sei que eu vou pensar numa demanda de 42 toneladas. É isso que eu vou pensar. Essa é a minha demanda total, tá bom? Bom, e aí aqui é a quantidade que as fábricas conseguem produzir. Isso daqui, essas linhas, elas são linhas de custo total. Tá, ó, tá vendo aqui, ó? Linhas de custo. Tá aqui, linhas de custo e de quantidade. Tá bom? Então, vamos lá pensar e vamos pensar nas hipóteses. Eu sei que eu preciso produzir 42 toneladas pensando no meu crescimento e pensando nas capacidades totais de cada um desses locais, tá? O local A é ideal para atender a demanda de 50 toneladas mês. Lembram que nós conversamos ontem que
as linhas que estão sempre representadas abaixo no meu gráfico, abaixo visualmente, são aquelas que apresentam o menor custo. Vocês lembram disso? Então, eu venho aqui nas 50 toneladas, vou subindo essa linha aqui, ó, 50 toneladas, sem tremer muito. E olho aquela linha que está embaixo. Aquela linha que está embaixo vai ser sempre aquela que tem menor custo, não importa aquelas outras que estão em cima. Então, qual linha que está embaixo nesse momento? É a linha do local B. Então, essa informação aqui, que o local A, ao produzir 50 toneladas, é o melhor, essa informação está incorreta. Ponto, está errado. Vamos lá. O lucro do local C é maior para volumes acima de 35 toneladas. Então, eu venho aqui, ó, 35 toneladas está aqui. Eu vou subir de novo, ó, mais uma vez, subindo. Mais uma vez, subindo. Quando eu tô aqui em 35 toneladas, qual é a linha que aparece abaixo de novo? Estamos falando dela. A linha que está abaixo é a linha do local B. Se essa linha é a linha do local B, ela representa o menor custo, consequentemente, no local B é onde eu vou ter o maior lucro a partir de 35 toneladas. Então, essa informação também está errada, porque teria que ser a partir do local B. Se for a partir do local B, a alternativa vai estar certo. Nesse caso, o local B é a partir de 35, né? Aí estaria certo. Então, neste caso, essa alternativa também está errada. Para qualquer demanda acima de 12,5 toneladas, o custo DA será sempre mais favorável. Então, eu venho aqui em 12,5, ó, entre os dois, e subo. Ó, vou subindo. Qual que é a linha que me importa? É essa que está embaixo. Então, aqui para essa quantidade, a melhor é a que está apontando o local C. Então, essa informação aqui de local A também está errada. Não bateu nada até agora. Vamos para a última. Para atender a demanda prevista, o local B é o que apresenta o menor custo total. Qual que é a demanda prevista? 42. Tá aqui. Então, eu subo lá de novo. Subir, 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 subir. É aqui. A linha que está abaixo é a do local B? É. Então, essa seria a melhor localidade para a gente instalar a empresa. Tá bom? Mais um gráfico analisado com questões diferentes. Então, a gente precisa pensar e analisar desta maneira, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Tá aqui. O processo de verticalização de um produto exige estudos detalhados para avaliar o resultado. Nesse processo, é importante analisar todas as variáveis inseridas na mudança entre comprar e produzir. A gente viu lá na disciplina de gerenciamento da cadeia de suprimentos que a verticalização, ela conta com trazer parceiros para nos ajudar a produzir, ajudar na cadeia de suprimentos. Então, esses parceiros, eles podem ser aqueles que já vão fornecer para a gente. Então, aqui a dúvida é entre continuo produzindo ou compro, ou continuo comprando ou produzo. Então, a gente precisa definir isso, tá? O processo de produzir, verticalização. No processo de produzir, verticalização, verificamos a disponibilidade da capacidade produtiva para absorver incremento. Então, quanto mais demanda, mais eu consigo atender. A área necessária, os investimentos e outros. Já no processo de comprar, terceirização, né, verificamos a confiabilidade do fornecedor, a qualidade do produto e outros. Após concluirmos esses estudos, iniciamos a avaliação de custos de ambos os processos. Eles têm custos diferentes, alinhados com a demanda prevista. No gráfico abaixo, é apresentada a demanda de 10.000 unidades, os custos de produzir e de comprar e a receita
com as vendas no mesmo intervalo de demanda. De acordo com os dados apresentados no gráfico, podemos confirmar que... Então, vamos lá. Aqui, a gente tem o gráfico pronto. A linha contínua é a linha da receita. Depois a gente tem a linha de comprar, se eu for comprar e revender. E a linha de produzir, se eu for fabricar e vender. Agora, eu preciso pensar na questão da demanda de 10.000 unidades, porque isso já foi definido. Então, já defini que a minha demanda vai ser de 10.000 unidades. Eu olho para essa demanda e verifico qual que é o melhor processo. Então, vamos às alternativas, tá? O ponto de equilíbrio é de 6.000 unidades. Ponto de equilíbrio é onde a linha do custo se encontra com a linha da receita. Aqui nós temos uma linha de receita, obviamente, porque a gente vende 10.000 unidades, de 0 até 10.000. E nós temos duas linhas de custo. Uma linha de custo de comprar, outra linha do custo de produzir. Então, vamos confirmar se essa informação está correta. Eu venho aqui em 6.000, tá aqui, e nós temos o encontro de duas linhas, sim. Só que quando a gente olha para essas duas linhas, é o encontro de duas linhas de custo. Não é encontro de linha de receita total e de custo total. Aí, a gente podia dizer que nesse ponto de 6.000 unidades, os custos tanto de produzir quanto de comprar são iguais. Isso que quer dizer? Não quer dizer que existe ponto de equilíbrio aí. Então, esta informação está errada. Vamos para a próxima. Para a demanda de 4.000 unidades, os custos de produção e de compra são equivalentes. A gente vai em 4.000 unidades e sobe aqui, ó. Ó. Pergunto, aqui, as linhas de produzir e de comprar, elas se encontraram? Não, o que se encontrou aqui foi a linha da receita e a linha de produzir. Então, na quantidade de 4.000, aí sim nós temos um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio de produzir. Porque aí a gente teve encontro de linha de receita e de linha de custo, tá? Então, essa informação também está incorreta, também está errada, tá bom? Depois, o custo fixo de comprar é maior do que o custo fixo de produzir. Gente, para comprar eu nem tenho custo fixo. Tá vendo que a linha de comprar aqui, neste caso, ela nasce do zero? Porque se eu não comprar nada, eu não tenho custo. Se eu for comprando, esse custo vai aumentando ao longo daquilo que eu compro. Mas para produzir eu tenho um custo fixo. Produzindo 0 ou produzindo 10.000. Então, aqui, essa informação também está incorreta. Vamos para a próxima. O processo de produção é ainda mais favorável para quantidades superiores a 6.000. Então, de 6.000 para frente, está dizendo que o processo de produção é favorável. Então, a linha que está para baixo aqui, ó, é a linha de produzir? É. É essa daqui. Então, essa resposta está correta, tá bom? Mais um gráfico, mais uma análise diferente daquelas que nós observamos nos gráficos anteriores. Vamos para a próxima. Imagine que nós tenhamos que fazer um exercício exatamente igual àquele observado na explicação da aula de ontem. Então, aqui eu tenho o preço de venda, tenho aqui custos, tanto fixos quanto variáveis dos locais A, B, C e D. Aqui a gente tem um local a mais. E temos a representação gráfica de todos esses custos e receita. Então, agora eu preciso aprender a analisar. Eu vou analisar a partir dos encontros. Quais encontros? Aqueles encontros que aparecem abaixo. Então, a gente vai analisar este encontro aqui
e este encontro é o encontro da linha da receita com a linha do custo do local A, então isso é um ponto de equilíbrio. Depois a gente vai analisar este encontro aqui, que é o encontro do local A com o local B, e depois a gente vai analisar esse encontro aqui, que é o encontro do local B com o local C. Acabou. Esses é que são importantes. Como é que a gente calcula ponto de equilíbrio? Vamos voltar na fórmula. Então, quantidade de equilíbrio é igual a custo fixo dividido pela margem de contribuição. Aqui não é do local A que nós estamos calculando o ponto de equilíbrio, porque foi o primeiro que apareceu aqui, que nós encontramos. Então, eu vou utilizar o custo fixo do local A. Tá aqui. Aí, eu vou dividir pelo preço de venda. O preço de venda tá aqui, ó, ele foi apresentado aqui na tabela, tá? Menos o custo variável unitário do local A. Faço o cálculo, a quantidade de equilíbrio é de 1086. Essa é a minha quantidade de equilíbrio. Então, a partir de 1086, quando eu passo a produzir acima disso, é porque eu já começo a ter algum lucro. É isso que quer dizer. Agora a gente vai calcular essa quantidade aqui do encontro, desculpa, ficou torto, do encontro de A com B, quando os custos de A e B se igualam. Como é que a gente faz isso? Lembra da fórmula de ontem? Vai estar aqui, ó. A gente tem custo total de A é igual a custo total de B. Então, eu vou pegar e deixar sempre a incógnita de quantidade. E as outras informações eu substituo. Então, custo fixo mais custo variável unitário vezes quantidade. Custo fixo de A, custo variável unitário de A também. Depois, do outro lado, a gente está falando de custo total de B. Então, custo fixo de B, está aqui, mais custo variável unitário vezes quê? De quem? De B, está aqui também. Faço a análise aqui da minha equação e calculo. Então, aqui 150 é menor, vai aqui para o meu lado direito. 38 é menor, vem para a esquerda. Faço o cálculo, 62 menos 38 é 24Q, 300 menos 150 é 150, 150 dividido por 24 dá 6.250. Então, este encontro aqui corresponde a uma quantidade de 6.250. Quando essas duas linhas se encontram, então a linha de custo das duas localidades se encontram, a gente tem esse custo de equilíbrio entre A e B. Os dois locais teriam os mesmos custos. Então, se eu produzo menos, o local A é melhor. Se eu produzo mais, o local B é melhor, tá? Bom, então achamos esse outro encontro. Agora a gente vai para o encontro aqui, ó, de B e C, da linha de B e C. Vamos usar a mesma fórmula. Custo total de B, custo total de C. Substituo o custo fixo, custo variável dos dois e faço o cálculo. O cálculo aqui deu 14.285. Então, este encontro aqui, ele é de 14.285 unidades. Nesse encontro entre B e C, nós teríamos aqui o mesmo custo. Nessa quantidade, os dois locais teriam o mesmo custo. Por fim, para a gente terminar essa análise, pensando aí nas faixas de quantidade para cada um dos locais e pensando onde instalar a minha empresa, a gente tem aqui esta condição. Então, de 0 a 1086, que foi o nosso ponto de equilíbrio, tá aqui, eu não instalo a empresa em lugar nenhum, tá? De 1087 até 6.250, eu instalo a minha empresa em A. De 6.251 a 14.285, eu instalo a minha empresa em B. É a linha que aparece abaixo. E por último, a partir de 14.286 até o infinito, nesse caso, se tiver infinito,
eu instalo a minha empresa no local C, porque ela representa os menores custos. Tá bom? Então, para este gráfico de comparação entre custos e receita, nós conseguimos definir essas faixas. Então, para cada quantidade, um local ideal. Se eu perguntar para vocês, aqui, vou produzir 10 mil unidades, onde eu instalo a minha empresa? Local A, porque 10 mil está mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui. Se eu falo que eu vou produzir 20 mil, tá para cá, nem sei quanto é. Onde eu instalo a minha empresa? No local C, porque ele vai ser ali de 14 mil até o infinito. E se eu falo para vocês, eu vou produzir só 5 mil, onde eu instalo a minha empresa? Aqui. Por quê? No local A, aqui, nessa quantidade de 5 mil, esse é o melhor. Tá bom? Bom, então, mais um gráfico analisado. A gente está quase chegando já no final dos gráficos, para vocês entenderem tudo e depois fazerem um exercício. Só de análise, tá, gente? O exercício de vocês vai ser só de análise. Tá aqui. Exemplo 5. O gráfico abaixo apresenta a relação de custo, volume e lucro de determinada empresa. Analisando as informações apresentadas, eu esqueci de fazer uma correção aqui, eu mostro no próximo gráfico. Voltando, analisando as informações apresentadas, aponte qual deverá ser o custo total e a receita total e o lucro se a quantidade demandada for de 3 mil unidades. Tá aqui, 3 mil unidades. Vou mudar aqui, tá? Não se esqueçam que eu mudei. Analisando esse gráfico, olha para 3 mil unidades, tá aqui, ó. Ih, caramba! Mas aqui eu tenho a linha de receita, mas não dá para saber exatamente quanto que eu tenho aqui de receita em 3 mil unidades. E também não dá para saber, visualmente até parece que dá, né? Então aqui, olhando aqui, ó, para custo, a gente até consegue saber mais ou menos qual foi o meu custo. Poxa, mas e aí, como é que eu consigo calcular isso? Nós vamos utilizar as informações que nós temos aqui e as fórmulas que a gente tem também, tá bom? Bom, tá aqui. Então, quero calcular custo total, receita total e lucro, agora que foi corrigido, tá certo? Para 3 mil unidades, tá? Fórmula. Primeiro que a gente vai calcular é o custo total. Gente, e olhando para o gráfico, eu tenho um lugar ali de ponto de equilíbrio que eu sei exatamente qual é o custo total. Dá para saber, dá para ter certeza olhando para ele. Eu não consigo ter todas as informações, mas eu olhei para essa fórmula, que é custo total é igual a custo fixo mais custo variável total. Poxa, dá para descobrir algumas coisas. Então eu venho aqui, ó. Transforma essa fórmula, porque eu quero descobrir qual é o custo variável. Eu sei ali qual que é o custo total, consigo enxergar qual foi o custo fixo, mas não consigo saber qual é o custo variável. Então vamos calcular isso, tá bom? Meu custo variável, ele vai ser então igual ao meu custo total, que tá aqui, ó, custo total. Nesse ponto de equilíbrio eu tenho certeza de quanto é. Tá aqui, 75 mil. Então já coloquei aqui. E vou tirar desse custo total o meu custo fixo, que tá quanto? Que tá aqui, ó. Sempre a linha de custo total nasce do custo fixo, então eu sei. 75 menos 45 é igual a 30. Então, o meu custo variável total é igual a 30 mil. Tá bom? Então, esse é o meu custo variável total, 30 mil. Mas, gente, esse é o meu custo variável total para qual quantidade? Ó, qual quantidade que a gente tem o encontro das linhas? Tá aqui. Então, agora eu consigo achar o custo variável unitário, porque eu sei ali no gráfico que tem a quantidade. Então, custo variável total dividido pela quantidade, eu sei que o meu custo variável unitário é de R$5. Tá certo? Então, já descobri, custo variável unitário R$5. Agora, eu só preciso achar o custo total para a quantidade de 3 mil, que é o que a gente quer saber. Então, substituo na fórmula toda, tá bom? Como? Custo total é igual a custo fixo mais custo variável unitário vezes quantidade. O meu custo fixo eu sei que é 45,
Meu custo variável unitário eu achei agora que é 5, tá? E eu sei que a quantidade que eu quero descobrir é 3.000. Então, fazendo 5 vezes 3 mais 45, então meu custo total para a quantidade de 3.000 é igual a 60 mil reais. Tá bom? Agora a gente precisa achar a receita total e lucro. Então, vamos lá. Receita total é igual a preço de venda unitário vezes quantidade. Só que eu sei qual é a quantidade de 3.000, mas não sei qual é o preço de venda unitário. Eu consigo enxergar e descobrir isso através do nosso gráfico? Consigo, porque aqui eu sei qual foi a receita total para a minha quantidade de 6.000. Então, vamos lá. Preço de venda vai ser a operação inversa. Receita total dividido pela quantidade. Então, 75.000 dividido por 6.000. Meu preço de venda é 12,5. Acabou, já achei. Agora é só colocar na fórmula. Qual fórmula? A fórmula da receita total. Receita total é igual a preço de venda que a gente já achou, que é 12,5 vezes 3.000, que dá receita total de 37.500. Aqui, meu lucro é igual a receita total que a gente acabou de achar, menos o custo total que a gente achou anteriormente. Então, 37,5 menos 60, quer dizer que eu estou tendo prejuízo. Para 3.000 unidades eu estou tendo prejuízo. Isso se confirma no meu gráfico? Sim, se confirma, porque para essa quantidade de 3.000 aqui, ó, essa quantidade de 3.000, o que acontece? Eu tenho aqui a minha linha da receita mais baixa do que a minha linha de custo. Então, quer dizer que a minha receita é menor que a minha linha de custo. É isso que quer dizer. Tá bom? Bom, vamos para mais um exemplo. Tá aqui. Qual será a margem de contribuição unitária a partir do gráfico apresentado? Dos dados desse gráfico. A gente utilizou esse gráfico na nossa aula de custo, volume e lucro anterior, da aula 12. Só que a gente olhou para esse gráfico. Agora a gente precisa encontrar a margem de contribuição unitária a partir do gráfico. Como é que a gente faz isso? Lembrando que margem de contribuição unitária é igual a preço de venda menos custo variável unitário. Então, o que a gente precisa encontrar? Preço de venda e também a margem de contribuição. Aliás, o custo unitário de cada um desses produtos. Quando eu encontro o preço de venda e o custo unitário, aí eu consigo fazer o cálculo da margem de contribuição. Então tá aqui, como é que a gente faz para achar a receita? Vamos lá, olhamos aqui onde foi ponto de equilíbrio, vamos dividir receita de equilíbrio por quantidade de equilíbrio, a operação inversa do que a gente fez lá no primeiro gráfico analisado. A minha receita foi de 225 dividido pela minha quantidade de equilíbrio, que é 25. Meu preço de venda tá aqui, ó, preço de venda R$ 9,00. Um item a gente já achou, tá bom? Agora a gente precisa achar o custo variável unitário. A gente acabou de usar essa fórmula, a gente, né, mexeu na fórmula para transformar essa fórmula. Então, meu custo variável unitário é igual a custo variável total dividido pela quantidade. Mas eu não tenho essa informação de custo variável total ainda. Eu preciso achar essa informação. Então, vamos lá. Custo variável total é igual a custo total menos custo fixo, certo? Quando a gente olha aqui, custo total também foi 225. Sempre olhando aqui no meu ponto de equilíbrio que está aqui, tá? Não está muito perfeitinho, mas está aqui o meu ponto de equilíbrio. Então, 225 menos o meu custo fixo. Minha linha de custo fixo, ela vai iniciar aqui, ó, e demonstrar o custo total. Então, 225 menos 100. Descubro que o meu custo variável total é 125. Pronto, já achei. Eu agora preciso achar o meu custo variável unitário. Pego esse 125 que eu acabei de encontrar, divido pela minha quantidade, que é 25, é ela que nós estamos utilizando como base para fazer esse cálculo,
e acho que o meu custo variável unitário é 5. Então, margem de contribuição é igual a 9, que é meu preço de venda, menos o meu custo variável unitário, que é o custo que eu pago pela mercadoria, né, para produzir a mercadoria. E aqui eu tenho a minha margem de contribuição unitária. Ponto. Encontramos, tá bom? Então, olhar sempre no gráfico e olhar as fórmulas que a gente trabalhou na primeira aula. Agora, temos mais um exemplo. Consultor, você, quais orientações você daria a seu cliente se 1. A expectativa de venda, né, de clientes fosse de 200. Depois, 2, a expectativa fosse de 600. Então, tenho duas informações aí. Ou eu tenho 200 clientes ou eu tenho 600. Suas decisões devem ser tomadas com base no gráfico. Então, eu tenho a linha de receita, que é a vermelha. Tenho a linha de custo total da localidade A. Tenho a linha de custo total da localidade B. Vamos olhar as alternativas. Nas duas situações, o melhor local seria o A. Então, vamos lá. 200 clientes, está aqui. 600 clientes, deixa eu contar, né? 1, 2, 3, 4, 5... Oh, meu Deus, peraí. 1, tá aqui. 2, tá aqui. Ficou um pouco distorcido. 3 tá aqui. 4 tá aqui. 5 tá aqui. 6 tá aqui. Então, essa é a minha linha de 6, tá? Clientes. Bom, aqui, para a linha de 200 clientes, é a minha linha de receita que está abaixo. Então, nenhum dos dois locais é legal. Para a linha de 600, quem está abaixo é o local B. Então, essa resposta está errada. Essa alternativa não condiz. Não quero. Ela não condiz à realidade. Depois, caso sejam 600 clientes, o local B, 600 clientes, o local B é o indicado para apresentar o maior custo total. Para 200 clientes, o melhor seria o A. Gente, aqui está falando que é o maior custo total para o local B, se eu tiver com 600 clientes. Na verdade, ele é o menor custo total, ele está aqui abaixo. Está abaixo, se ele está abaixo, ele é o menor. Então, já eliminamos essa parte por aí. E ele também fala que para 200 clientes, aqui seria o melhor o A. Para 200 clientes, não seria melhor nenhum. Então, também está errado. Alternativa errada. Vamos para a próxima. O local A não é viável em nenhuma hipótese. Isso tá, até aqui está certo. O local B passaria a ser viável a partir de 300 unidades. Aí a gente vem aqui, ó, local B, no 300. Ele é o melhor a partir de 300? Então, tá errado também. Vamos ver a última agora. Bom, para uma demanda de 200 clientes, nenhum dos dois locais é aconselhável, é viável, então tá certo. Tá legal. Para 600 clientes, o melhor local é o B. Tá certo? Tá certo. Então, essa é a nossa alternativa certa. Bom, gente, nós avaliamos alguns gráficos diferentes entre si. Eu sei que é bem complexo esse assunto e ele depende de muitos exercícios e de muitas análises, tá bom? É comum, não se desesperem. Assistam a aula, assistam novamente se tiverem dúvida, me procurem pelo chat se tiverem dúvida, mas treinem, tá bom? Os exercícios eles estarão mais tranquilos e eu espero que vocês tenham um bom desempenho também nesses exercícios. Fiquem calmos. A partir de agora e da entrega desses exercícios eu fecho as notas de vocês e na segunda-feira apresento essas notas para fazer o fechamento da P2. Tá bom, gente? Obrigada e até a próxima.